Oi, gente querida, gente amiga do canal Paz e Bem, da Pós TV 247, do canal Filosofia e Movimento, do canal do Sejus, e quem está zapeando por aí, chegou agora, muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vinde. Eu sou a Carla Pavão. Nós estamos juntos aqui para mais um Paz e Bem, juntas também, juntas. E no dia de hoje, eu já fiz vários Paz e Bem sobre versões do Pai Nosso. Fiz uma sobre o Frei Beto, se você perdeu, vai lá na playlist. Fiz uma sobre o Pai Nosso que nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo. E é algo que me atrai muito. Mas eu achei esse livro aqui que é uma pérola. É uma pérola, pérola, pérola. Vocês conseguem ver aqui, ó. Rubem Alves e as Contas de Vidro. E aí diz Teologia, Mística, Literatura e Ciência, Edições Loyola. E neste livro tem um artigo que se chama O Pai Nosso sob o Olhar de Rubem Alves. E quem assina é o Edson Fernando de Almeida, a quem eu peço virtualmente licença para compartilhar um trecho, porque o artigo é imenso. E eu vou dizer por que, fora eu ter essa predileção pelo Pai Nosso, por que também, ao longo da leitura, ele acabou me atraindo bastante no conceito, na visão espírita. Então, fiquem comigo aqui. Eu estou um pouquinho rouca, não reparem. Já tomei própolis, já tomei mel. Deixem nos comentários de vocês, que são muito importantes. É muito legal ter esse retorno de vocês. Eu não faço ao vivo no StreamYard, porque normalmente essa hora eu já estou trabalhando agora, então não dá para eu entrar, mas faço o vídeo com o mesmo carinho de sempre. Então vamos lá, ele começa assim, Pai Nosso, aí é a seção do livro, lógico que ele está falando do Rubem Alves, ele vai dizer que invoca a figura de um pai que convida seu filho a passear num jardim e que lares esquecidos do passado sem futuro, eles se veem mergulhados no presente como quem saboreia um caqui. Busca-se no olhar do Pai a mais sagrada das afirmações. Eu desejo que você exista. Eu desejo que você exista. Olha que lindo. Então, nós somos irremediavelmente órfãos desse olhar que nos constitui. E quantos de nós não fazemos terapia, não nos tratamos porque nos falta, nós temos essa sensação de abandono, não só de abandono do Pai que está lá em cima, mas abandono mesmo na vida, muitas vezes. E aí ele vai dizer o seguinte, mais do que sangue e músculos, esse olhar fala dos nossos medos, esperanças, crueldade e compaixão. Irremediavelmente órfãos desse olhar, posto que o pai de olhos mansos está morto e só existe como saudade, nostalgia e tristeza. Orar é dizer que a mansidão precisa voltar. Eu adorei isso. Orar é dizer que a mansidão precisa voltar. O Mauro até fez um Faz Bem sobre rezar recentemente e disse que ele andava meio seco. Então, vamos ver se Rubem Alves nos espera. Pai Nosso. Aí ele vai dizer o seguinte, na segunda meditação, Rubem confessa que às vezes sua nostalgia é pelo corpo de uma mãe mais do que pelo olhar de um pai. E pergunta a Deus se ele é grande o bastante para abrigar no seu mistério infinito o nome de uma mulher, posto que é esse o nome que surge por vezes das funduras do seu desejo. Pai e mãe não são contornos de uma ausência, nomes de uma espera, símbolos de uma nostalgia. Viverá esta mãe em Deus? Lindo isso. Viverá essa mãe em Deus? Então, eu tenho feito alguns Paz e Bem também sobre as questões das mulheres na espiritualidade, na teologia. Então, se você não viu, dá uma olhada lá. Fiz um sobre o Gênesis, na versão do matriarcado, né, que foi desconstituído pelo patriarcado. Então, vamos lá. Aí, a segunda parte, que estás no céu. Para esse autor, é o Edson Fernando, para não errar o nome dele, ele nos diz o seguinte, que Rubem Alves põe-se a meditar sobre o estranho fascínio do céu. Estranho, posto que nada mais que um imenso vazio, mas condição de possibilidade para o movimento das nuvens, o voo dos pássaros, o perfilar das estrelas, a dádiva do arco-íris. Vazio que remete a tristezas, abandonos, desertos, ao quarto quieto da partida. E aí ele vai dizer, mas esse também vazio, ele é das mãos em concha para acolher a água. Olha que lindo isso. As mãos em concha para acolher a água da bica, do silêncio que se contenta com a presença muda. Espaço onde descansemos o contorno que se abre no outro para que cresçam nossas fantasias.
O amor sempre trabalha nos espaços vazios. Isso é tão bonito, gente. O amor sempre trabalha nos espaços vazios. A folha em branco para o poema, o silêncio para a música, o tear sem nada para o pano. E aí ele vai dizer o seguinte, que presenças são ídolos, as coisas que enchem nosso espaço, as aves que se domesticam, trocam o selvagem do voo pela facilidade das ações distribuídas a granel. E aí ele vai dizer que na segunda meditação, o Rubem Alves trabalha com a dádiva do invisível. Isso é muito legal. A metáfora dos olhos aqui aparece com força. Eu já falei para vocês de um livro do Gaiasa que eu li que chama O Olhar, que me marcou profundamente. Tem um pai bem falando disso. Aí ele vai falar assim, porque invisíveis os olhos é nos dada a capacidade de ver. Belos os olhos porque invisíveis. Quem os vê é cego. Só se vê a miséria e a beleza do mundo pelo invisível dos olhos. Que seria do mundo sem a generosidade das coisas, que como a água e a córnea não se deixam ver? Ele diz, santificado seja o teu nome. Ele vai dizer que aqui o Rubem, ele observa, ele seria o pedido de santificar lugares, templos, dias e altares. Mas o que significa exatamente santificar um nome? O nome de Deus é um grande mistério, um vazio impronunciável, um som sem fim, um lugar sem medida, nome que, quando pronunciado, transforma o corpo num altar. O nome de Deus é o lugar dos nossos desejos, ainda que não o saibamos dizer. O nome de Deus é uma canção que vai acordar os horizontes da nossa esperança. E aí eu vou ler aqui um poema do Rubem Alves, mas antes disso eu lembrei que quando nós estivemos na sinagoga do Rabino Alexandre Leone, tinha o nome de Deus lá, e aquela era uma das muitas formas de se escrever, e aquilo me fascinou, porque saber que, primeiro que é um nome que normalmente eles não pronunciam, mas que pode ser escrito de tantas formas, talvez seja isso que a gente vai encontrar aqui, vamos lá. Meu Deus, que belos e infinitos são os teus nomes, tu és sempre chamado pelo nome do nosso desejo mais intenso. As plantas, se pudessem orar, te invocariam nas imagens de tuas flores mais belas e diriam que tens o mais delicado dos perfumes. Para as borboletas, tu serias uma borboleta, a mais bela de todas, as cores mais brilhantes, e o teu universo seria um jardim. Os que estão com frio te chamam de sol, os que moram em desertos dizem que teu nome é fonte de águas frescas. Os órfãos dizem que têm os rostos de uma mãe, e os pobres te invocam com pão e esperança. Rubem Alves, 1987, página 44. Então, aí tem muita coisa bacana, né, que vem dessa teodiceia alvesiana, né, que a oração acaba sendo um suspiro para o coração oprimido, que quer encontrar Deus e não um poder capaz de calcinar mais dor, mas um amor capaz de se solidarizar com essa dor. É muito bonito. E daí, em vez de eu ir frase a frase, para esse Paz Bem não ficar longuíssimo, eu vou pular para uma parte que eu achei muito interessante o autor colocar desta forma, porque é a forma que nós espíritas, muitos de nós espíritas, rezamos o Pai Nosso, que é diferente um pouquinho das outras espiritualidades, porque a gente diz assim, e perdoa-nos as nossas dívidas, nós não falamos em ofensa, falamos em dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E ele colocou exatamente esse trecho aqui como subtítulo do capítulo. E aí ele vai dizer o seguinte, que Alves toca aqui num dos pontos mais caros de sua teologia, o perdão das dívidas como expressão mais forte da graça. Deus não faz contabilidade, não soma créditos nem débitos, não quer um mundo de devedores, pois onde os há não há horizontalidade da amizade, mas a verticalidade da escravidão. É o que nós vivemos. Entretanto, nem sempre as aspirações do coração correspondem aos impulsos do corpo. Rubens se vê na companhia daqueles que, amedrontados, procuram-se a si mesmo como oferendas nas mãos. Com oferendas nas mãos. Dentro dele vive um devedor. Na epígrafe da primeira meditação sobre o perdão está o aforismo nietzschiano. É muito fácil perdoar o que fizeste comigo, mas como poderei perdoar o que fizeste contigo mesmo? Nietzsche, em Alves, 1987. Então, aqui ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que
que tem, né, dois caminhos que fazem flutuar um triângulo trinitário a parar sobre o lado esquerdo e o lado direito da figura. No de esquerdo estão os desejos, os prazeres do corpo. No direito, filhinhos à mão, protegidos dos prazeres carnais. E aí Rubem vai confessar a Deus. Ah, que bom seria se Deus não existisse para que não houvesse nem dúvidas, nem dívidas, nem cobranças, nem olhos em todos os lugares, e os homens e mulheres pudessem viver. E aí ele vai concluir de uma forma que aí eu acho que faz sentido. Eu acho que Deus tem que existir sempre, ou Deus, ou aquilo que a sua espiritualidade achar que faz sentido. Mas para mim eu não saberia viver na ausência de Deus, ou de alguma espiritualidade, caso eu não fosse espírita. E aqui, porque isso é muito forte dentro de mim. Então, e aqui ele vai dizer assim, ó Deus, livra-me de mim mesmo. Eu acho que nessa pandemia, muitas vezes nós acordamos e pensamos isso, né? Pelo dia de hoje, me livra de mim mesma, né? Que eu não estou me aguentando. Então, nesse isolamento, para que eu possa ver teu corpo manso, que nem soma créditos nem débitos, mas apenas brinca. E daí ele vem com outras partes disso que são muito legais. Tem uma que eu acabei rindo, né? Mas rindo da tragédia, porque quando ele fala isso me lembra, claro que me lembra o desgoverno e aquilo que a gente vem passando, que é e livra-nos do coisa ruim. E ele vai dizer que traça um fio invisível ao unir o capítulo final do seu livro com a introdução, né? E aí ele vai fazer uma proposição de uma oração, que é uma prece dirigida aos céus para que nos seja dada a palavra esquecida, envolta no mistério de um desejo que nos move e desconhecemos. Então, o que acontece? Ele vai dizer que há vermes que comem minhas carnes, sou possuído, esquecido do nome do meu grande desejo, aquele que me faria selvagem e bela de novo. Não sei o teu nome, tu o sabes. Então, acaba sendo uma meditação, talvez, um pouco apocalíptica, inclusive, que ele faz referência no final do livro sobre Hiroshima, Nagasaki, os nomes do horror e as mortes e tudo isso, mas com uma perspectiva ecológica insinuada muito em cores fortes. Eu já fiz alguns pais bem que falam dessa perspectiva ecológica, e tem Mulheres e Mitos com a Fernanda Carlos Bosch falando do Pachamama. Se você perdeu, volte para lá, volte na playlist para dar uma olhada, mas a gente tem insistido nessa pegada ecológica aqui bastante. E eu acho que neste sentido, nós vamos encontrando nessa literatura, né, de Rubem Alves, que é tão rica, nós vamos encontrando no Pai Nosso uma figura que muitas vezes a boa literatura não suporta, né? Muitas vezes os autores não escrevem sobre isso. Mas aqui ele vai falar disso, ele vai falar do cotidiano, ele vai falar disso, vai falar daquilo que está fraturado, que está inacabado, e que, por isso que eu achei que nesse tempo, muitas vezes de secura, quando às vezes está até difícil de nós orarmos, de nós rezarmos, porque às vezes nós estamos com tanta tristeza, dor, sofrimento, luto, né, que ficamos, às vezes, como o Mauro definiu bem, secos. E vocês sabem que o Sejus, inclusive, tem um grupo de preces e apoio emocional, que é um grupo também virtual, onde eles fazem preces, o grupo faz preces 3 vezes ao dia, coordenado pelo Léo, nosso amigo que já esteve lá com o Mauro, por ocasião do lançamento do livro Lula e a Espiritualidade. E a gente tem feito isso e tem muitas pessoas têm se socorrido dessas preces, dessas orações, justamente porque chega um momento que nós parecemos tão cansados. Então, que hoje nós possamos nos descansar um pouco os nossos ombros, as nossas cabeças, as nossas espiritualidades, nesse Pai Nosso diferente. Para você que nos viu e que chegou até aqui, inscreva-se no canal, compartilhe os nossos conteúdos, para que nós possamos aí quebrar a questão dos algoritmos. Nem quebrar, mas chegarmos, né, subirmos nos algoritmos. Sabemos que conteúdos progressistas sofrem grandes restrições. Então, nos ajude, coloque na sua rede social, se você puder, e nós vamos juntos formando juntas e juntos, formando essa corrente de paz e bem.
tem Caminhos do Espiritismo. Estamos estudando a Revista Espírita. Vem com a gente, tem muito conteúdo legal e diferenciado. Um beijo grande e paz e bem, gente. Paz e bem.